Então, da graça, irmãos. Bendito Deus, nós damos graças, Pai, por mais esta noite em que estamos aqui, nessa live, reunidos, por esse e-mail que nos dispusesse para estarmos estudando Tua Palavra. E pedimos esta noite por Tua direção, as coisas que iremos aprender a respeito da ressurreição. Também rogamos por todos que estão ouvindo, rogamos por aqueles que irão ouvir ainda essas gravações. Nós te damos graças por teu amor para conosco e nos prover de nossas necessidades para a nossa edificação, exortação e consolação. Nos encomendamos em tuas mãos, dando graças por tudo no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 10, o irmão falou, né? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que seja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Ela já 28, né? Então, para por aí. Nós estávamos vendo os 4 fatos que demonstram que a ressurreição é um fato, é uma verdade, né? E nós já tínhamos visto primeiro pelas Escrituras, porque ele fala nos primeiros versículos, até do 1 ao 5, ele fala segundo as Escrituras, que ele estava mostrando que as Escrituras anunciavam da ressurreição. A partir do versículo 5, ele vai começar a falar de uma outra coisa que comprova a ressurreição, né? Que seria, então, as testemunhas oculares, aqueles que viram o Senhor, né?
E nós já tínhamos comentado alguma coisa no versículos 5 a 10, por isso nós começamos no 10, né? Em que essas testemunhas foram testemunhas oculares, eles viram o Senhor ressuscitado, o que é uma coisa que na palavra de Deus, na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja assentada, né? Seja considerada verdadeira. Mas aqui não foi só apenas 2 ou 3 testemunhas, né? Nós vemos pelo menos 6 testemunhas que ele fala aqui. Eu falo pelo menos porque não menciona as mulheres, né? Não sei se perceberam. Ele fala de foi visto por Cefas, pelos 12, mas não fala quem foi o primeiro que viu ele. Foi uma mulher. É porque no sistema judaico o testemunho da mulher não tinha valor como testemunho. Então ele não cita as mulheres, né? Mas não porque elas eram inferiores, mas apenas por uma questão de ordem daquilo que nós já vemos, por isso que elas usam o véu, por causa da cabeça. Então, o cabeça, o homem, era que podia dar testemunho, e o seu testemunho poderia ser verdadeiro, e se ele estivesse dando testemunho falso, ele estaria pecando. Essa era a lei, né? O falso testemunho era coisa que era abominável a Deus. Então, ele começa com a 6. A primeira, no versículo 5, fala de Pedro, né? O Senhor tinha falado com ele pessoalmente, né? Depois, os 12, na verdade, ele fala no sentido administrativo, porque nós sabemos que não tinha os 12 ali, eram 10. Tomé não estava e Judas tinha se matado. E Matias não tinha sido aceito ainda, o escolhido, né? Então, eram só 10 que viram o Senhor Jesus dos 12 apóstolos, mas ele fala como testemunho os 12 apóstolos, né? Depois disso, foi visto por mais de 500 irmãos, fala no versículo 6. Depois, no 7º, Tiago, então, que não estava lá, não acreditou, e então ele teve um encontro com o Senhor, e Tiago também viu. Depois, todos os apóstolos, aí incluía, inclusive, eu creio, o que foi escolhido depois, e também, daí Paulo fala, me apareceu também a mim, ele como último, né? Então, são as testemunhas oculares que testificaram que Jesus tinha sido ressuscitado, né? Nós comentamos também que a ressurreição é o pilar ou a coluna vertebral do cristianismo, né? Não se menciona a ressurreição, por exemplo, na pregação do Evangelho, você fala de tudo e não fala da ressurreição. Eu sempre comentava isso entre os irmãos aqui, pregar o Evangelho e não falar da ressurreição é pregar meio Evangelho, porque a ressurreição é a coluna vertebral de tudo, né? Deus notificando a todas as criaturas, tanto os seres celestiais quanto aos homens e toda a criação, de que Deus aceitou esse sacrifício, porque Cristo morreu e foi ressuscitado. Então, a ressurreição é fundamental. E é tão importante a ressurreição, que, como ele fala aqui, que se ela não fosse verdade, nós éramos as mais infelizes das criaturas na face da Terra, porque ia sofrer tudo isso e depois ia morrer. Para que sofrer, então? Então, vamos viver a vida, como o mundo fala, né? Vamos viver a vida, porque se não tem ressurreição, se eu morrer agora, acabou tudo. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu estou vivo. Não é esse o pensamento do cristão. Nós temos a esperança dessa ressurreição, porque seremos, então, um dia levantados dentre os mortos, se estivermos mortos, ou seremos transformados se estivermos vivos, juntamente com aqueles que ressuscitaram dentre os mortos, transformados, nos uniremos com o Senhor nos ares, né? Então, a ressurreição está longe de ser apenas um dogma do cristianismo, né? Muitos falam assim, então, você tem que aceitar isso, é um dogma, né? Existem certas coisas que você realmente não vai entender, ou certas coisas que são realmente assim, nós aceitamos pela fé. Mas a ressurreição não é pela fé. Porque teve testemunho ocular. As escrituras anunciaram.
E não é só isso, né? Ela tem efeitos práticos na nossa vida. Porque pela ressurreição, hoje nós vivemos uma vida de ressurreição, nós podemos entender o que é viver uma nova vida, porque nós estamos agora com uma nova natureza. Se nós temos o Espírito Santo, é por causa da ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria subido aos céus e não teria derramado o Espírito Santo. Então, mais do que claro que a ressurreição é uma coisa fundamental para ela. Não é um dogma, não é apenas uma teoria, não é uma noção que um homem inventou e colocou dentro do cristianismo. É uma verdade e que Deus faz questão, e Paulo aqui faz questão de anunciar para eles, olha, tem gente aí entre vocês dizendo que o homem não ressuscita, os homens quando morrem não vão ressuscitar. Isso era pior do que o que Himeneu e Fileto estavam afirmando, que já tinha acontecido a ressurreição. Porque pelo menos eles não estavam negando que ela tinha acontecido. Mas os coríntios aqui, ouvindo gente no meio deles, anunciando de que o homem não ressuscitava, pronto, acabou toda a esperança. Então, ele faz questão de mostrar que é verdade. E Paulo conta, então, a partir do versículo 10, que nós lemos, ele começa a falar, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Esses efeitos práticos que Paulo enfrentou, experimentou na sua vida, primeiro no versículo 8. Pela ressurreição, ele se converteu. Ele se chama como um abortivo. Essa expressão, muitos não entendem e confundem o que é ele falar que ele era um abortivo. Não é que ele era uma aberração, é que ele era nascido fora do tempo. Por que isso? Porque Paulo era judeu, né? E ele, crendo, tendo sido chamado para fazer parte da igreja, por Cristo mesmo, o próprio Senhor apareceu a ele e o chamou e deu o apostolado para ele, né? Essa missão de anunciar aos gentios. Ele creu de antemão, ele creu antecipadamente, porque o remanescente judeu, o remanescente fiel judeu, vai crer em Cristo quando for anunciado o reino. E Paulo entrou na bênção de ser como um abortivo, nasceu antes desse tempo. Ele não vai ter que esperar os 7 anos de tribulação e vir o milênio para ele aceitar um negócio desse. Ele aceitou de antecedência. Assim como todo judeu que se converte, podemos considerar que ele é um nascido fora do tempo. Ele creu em Cristo e agora faz parte da igreja. Ele não faz mais parte de Israel. Ele não vai ter participação na terra com o povo de Israel. Ele se antecipou e creu em Cristo pela fé, e então ele sai desse rol, né? Então, Paulo é chamado de abortivo por essa razão. É uma referência a ele ter nascido prematuramente, né? Nele produziu a humildade também. Além de se converter, ele se pôs diante de Deus e falou assim, eu não sou nada. Ele fala aqui no versículo... Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele não toma nenhum mérito sobre o que ele é, né? No versículo 9, ele vai falar, porque eu sou o menor dos apóstolos. Isso nós costumamos falar que Paulo é o apóstolo que ninguém gosta, né? A cristandade não gosta porque a verdade que Paulo anuncia fala contra o que eles são. Essa é a verdade, por isso que eles rejeitam tanto a Paulo. Que nem eu falo assim, olha, eu gosto muito da Receita Federal. Ninguém gosta dela, porque ela tira nosso dinheiro todo mês, entendeu? Mas não é questão de gostar ou não, a questão é que o Senhor chamou Paulo, mas ele mesmo não se considerava como sendo
o principal dos apóstolos. A única coisa que ele falou que ele era o principal dos pecadores, porque havia perseguido a igreja de Deus, né? Então, eles têm essa sensação de que ele era o menor dos apóstolos, porque ele não era nem digno de ser chamado um apóstolo, né? Ele sabia o que caracterizava um apóstolo, apesar de que ele tinha visto o Senhor, mas ele não viu em vida, tá? Também deu um senso mais do que Cristo é para ele. Ele entendeu mais o que era isso que Deus tinha feito para ele, porque ele fala da graça de Deus e também o desejo de servir a Deus. Ele trabalhou mais do que todos. Então, essas coisas são frutos de uma ressurreição que ele teve. Ele nasceu de novo dentre os mortos, né? E isso, então, transforma ele num verdadeiro cristão, e dentre os cristãos trabalhou ardentemente. E também deu poder para ele transmitir o que ele tinha que transmitir com relação ao Evangelho, né? Só até aí. Não sei se os irmãos achariam proveitoso comentar, talvez algum irmão comentar sobre as características do apostolado, porque aqui Paulo fala, né, como o último, como o irmão meu falou, menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo. E tem as características em Atos 1, em outras passagens, talvez fosse proveitoso tocar nesse assunto. Talvez o Jonas pode comentar alguma coisa. Ou o Luiz, ou quem quiser. A passagem que eu me referi é em Atos 1, a partir do versículo 21. Atos 1, 21. Quando eles estavam tirando sorte para saber quem iria tomar o lugar, a posição de Judas, para completar o número de 12. Né? E ele fala: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. É interessante essas características que eles apresentam aqui, Pedro, né, no caso, que deveriam ter convivido entre eles desde o batismo de João, né, e havia andado com o Senhor Jesus. E uma das características importantes era que eles fossem testemunhas, né, da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eles deveriam ter visto Cristo ressuscitado, porque o apóstolo tinha essa característica diferenciada dos demais. Eles teriam visto. E dentre todos aqueles que viram o Senhor Jesus, que fala lá em 1 Coríntios 15, 500 teve uma hora que é mencionado, apenas 2 têm todas as características ali que poderiam ser chamado de apóstolo. Isso é importante para nós, porque hoje nós vemos tantos se dizendo apóstolos, né, porém não tem essas características. Outra característica que eu acho interessante ver em 2 Coríntios, capítulo 12, também, que Paulo fala sobre 12:12. Ele fala: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então a gente vê que um dos sinais do apostolado era esses milagres, talvez aqueles mencionados em Marcos 16, quando ele fala: aqueles que vierem após mim farão certos sinais. E a gente vê que os apóstolos faziam sinais comprovando que a palavra que eles traziam eram de Deus. Então, os sinais e maravilhas eram um aval, eram uma assinatura de que a palavra que eles estavam trazendo, a revelação que eles estavam trazendo, coisas novas, eram vindas de Deus, e não do homem, né, e não deles mesmos.
Uma outra coisa que a gente pode acrescentar a isso é que todos eles foram chamados pelo Senhor. A gente vê no início dos evangelhos que ele sai e fala, vem e segue-me. Todos eles o seguiram. Aí, quando Judas o entrega, né, o trai e depois vai e se mata, ficou vago um lugar, então aí eles trouxeram esses que tinham essas características e que o Senhor, então, aponta através de... eles fizeram uma coisa de dados, né, jogaram dados, provavelmente, que é alguma coisa que eles fizeram ali, de escolher. Isso era o que se fazia no judaísmo antes, né? Quando queria saber a vontade de Deus, talvez ninguém sabe o que o Urim e o Tumim significam no Antigo Testamento, mas era talvez qualquer coisa assim, de escolher alguma coisa, ele falava pelo Urim e Tumim. Então, eles fizeram isso aqui em Atos, né? Paulo não creio que Paulo foi chamado diretamente enquanto o Senhor Jesus estava vivo, né? Eu tenho certeza que não. Mas ele também foi chamado, Saulo, e ele foi o próprio Senhor, ele teve prova da ressurreição, porque ele falou com o Senhor, sou eu que falo contigo, aquele que tu persegues, né? Então, realmente, o Senhor se revelou a ele e deu a ele também essa missão, né, de apostolado entre os gentios, de anunciar o evangelho. O que ele fez com toda a dedicação, diligência, e procurou fazer da maneira mais correta possível, mas sabemos que alguns deslizes todos têm, né? E só o Senhor que nunca errou em nada, né? Mas nós sempre falhamos em alguma coisa. Mas só isso, eu acho que está certo. Interessante um comentário. Pode falar. O versículo em Mateus, capítulo 10, versículo 6. Mateus 10, 6. A segunda palavra do versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em Mateus 28, também a segunda palavra do versículo 19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Oh, perdão, essa versão aqui está errada. Essa versão abre assim. Eu vou ler na outra aqui que está certo. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na versão a corrigida está errada. A atualizada está correta. Uma outra característica também de ser um apóstolo, né, a própria palavra fala, é enviado. Então, ele tinha que ser enviado pelo Senhor com uma missão. Então, a gente vê que o Senhor enviou os apóstolos, primeiramente, à casa de Israel, que é Mateus 10, e agora, em Mateus 28, ele envia a todas as nações, a todos os homens de todas as nações, para que eles então pregassem o Evangelho. Então, uma outra característica é que ele tinha que ser enviado. E Paulo, nós não sabemos, não está registrado, mas provavelmente ele foi enviado também pelo Senhor, que fala em Gálatas, que o Evangelho a ele foi comissionado para que ele fosse aos gentios, né? Assim como Pedro tinha o evangelho relativo à casa de Israel, né? A Paulo foi comissionado, né, vamos dizer assim, o evangelho da graça para que fosse aos gentios. Então essa é outra característica, né, de ter visto o Senhor e ele ser enviado também, né, Paulo?
Em Atos 9, 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Ele comissiona assim. Que eu ia falar sobre esse versículo 9 ainda, do 1 Coríntios 15, que ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado, né, apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E também ele foi o último a ser comissionado dentre os apóstolos. E o irmão Bruce, ele tem um comentário, aí já é em Romanos 1, quando no começo da carta ele se apresenta, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. E o irmão, ele menciona que o correto seria dizer Paulo, servo de Cristo Jesus. Né? E a tradução brasileira traz assim, a nossa tradução em português, tradução brasileira, Paulo, servo de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus mostra Cristo na posição já glorificada. Jesus Cristo seria o ministério dele aqui na Terra. Os 12 apóstolos foram comissionados quando o Senhor Jesus ainda estava aqui. Então, eles seriam apóstolos de Jesus Cristo. E ele menciona até que Pedro fala isso. Pedro diz apóstolo de Jesus Cristo, porque o Senhor os havia comissionado ainda no seu ministério aqui na Terra. Já Paulo não. Foi após o Senhor Jesus ter sido glorificado. Então, o correto aqui na tradução seria Paulo, servo de Cristo Jesus, porque ele teria sido chamado quando o Senhor já tinha sido assunto ao céu e então veio para dar esse último comissionamento ao apóstolo Paulo. Vamos ter uma pergunta no chat aqui. Tá escrito, boa noite, irmãos. Isso faz todo sentido, já que a igreja surgiu após a ressurreição do Senhor. Por isso a questão do apóstolo Paulo ser o apóstolo da igreja? Ele não é apóstolo da igreja, né? Ele é apóstolo dos gentios. Assim como Paulo, assim como Pedro, ele é apóstolo de Israel, né? Da casa de Israel. Embora que houvesse só 2 tribos, né? Pedro, inclusive quando Pedro escreve lá em 1 Pedro, ele endereça a carta dele aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e tal, né? Então, esses estrangeiros aqui eram aqueles que estavam lá em Atos 2 e que no dia de Pentecostes eles se reuniram, porque 3 vezes ao ano todo varão deveria comparecer diante de Deus, né? Fala isso em Deuteronômio 16. E eles... Então, Pedro se endereça a sua carta a esses dispersos. Quem são? As tribos dispersas, né? Então, Pedro, ele é apóstolo da igreja, porém, daqueles judeus que foram convertidos. Assim como Paulo também é apóstolo da igreja, porém, dos gentios convertidos. É aquela coisa que Paulo fala na sua carta, não seja causa de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Quando um gentio se converte, ele já não é mais considerado gentio, ele é a igreja de Deus. Quando um judeu se converte, ele já não é mais judeu, ele é a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus é composta de judeus e gentios convertidos, da onde eles eram. O judeu convertido à sua religião e o gentio convertido à sua idolatria ou sua ausência de religião, né? Convertido ao seu estado que ele estava. Agora, quando vai falar a respeito do ministério desses 2 apóstolos, Pedro e Paulo, eles falam de cristãos gentios e cristãos judeus apenas para diferenciar da origem de onde eles vieram. Não que o judeu gentil, o cristão gentil é diferente do cristão judeu. Não é.
é cristão. Cristão é todo aquele que é parte do corpo de Cristo, da igreja. Porém, a origem, de onde veio? Você é de origem judaica ou gentia? Entendeu? Só para saber de onde que ele veio, não porque vai fazer diferença no futuro. Lá no céu vai ter a noiva judia e a noiva gentia de Cristo. Não. A noiva é a igreja de Deus, composta de judeus e de gentios convertidos. Entendeu? Acho que fica mais fácil entender. Então, Paulo não é o apóstolo da igreja, ele é o apóstolo dado à igreja para se dirigir aos gentios que se convertessem. Tanto é que, se vocês olharem direitinho como é que foi feita a coisa, os apóstolos falharam nisso daí, exatamente, que Paulo não falhou. Porque qual era o ide deles? Ide por todas as nações. Quando veio a destruição do templo, eles não tinham saído da cidade, estava tudo lá ainda. Paulo estava em Corinto pregando. Pode ver que a maioria das cartas de Paulo que você vê ele falando, daquelas diversas assembleias que a gente lê, era ele viajando e falando e espalhando o evangelho. Ele é o responsável por espalhar o evangelho pelo mundo todo. Porque os outros, quando houve um problema em Antioquia, por exemplo, que desceram alguns de Jerusalém falando que eles tinham que circuncidar, Paulo foi falar com os apóstolos. Para onde ele foi? Para Jerusalém, onde eles estavam. Então, eles não tinham saído. Eles ficaram lá, o que devia ser ao contrário, porque Deus tinha pedido para eles fazerem isso, mas acabou sendo Paulo o que saiu pregando e que converteu uma boa parte das assembleias que ele visitava. Ele era o primeiro a chegar falando de Cristo. Não tinha, a maioria não tinha ninguém lá ainda, entendeu? E eles, então, se convertiam e ele podia falar que eram filhos dele na fé. Ele tinha gerado eles como uma mãe, né? Ele cuidava como uma verdadeira mãezona deles mesmo, né? Porque ele tinha sido aquele que tinha dado a luz a eles para o evangelho, entendeu? É muito importante de ver esse aspecto de Paulo. Mas quando fala assim, Paulo era o apóstolo dos gentios, não é que os gentios eram uma classe especial dentro da igreja e os judeus que Pedro pregava eram uma classe especial dentro da igreja. Não é. Tanto judeu como gentio, quando se convertem, ambos passam a ser a igreja de Deus. Irmãos, interessante, né? O exemplo de Paulo, do caráter, da conversão de Paulo, né? Que ele diz aí no versículo 9 e 10 de Coríntios 15, que ele fala que ele era o menor dos apóstolos, que não era digno de ser chamado apóstolo, né? Tudo isso pela graça de Deus, né? Que a graça de Deus para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça que está comigo, né? Ele direciona todo o louvor, toda a glória ao Senhor, devido que ele não era nada, somente o Senhor mesmo que fez tudo isso nele e por ele, né? A gente, observando os discípulos lá em Mateus, no capítulo 18, que os discípulos diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A gente consegue observar aqui o reino de Deus entrando nos discípulos do Senhor, mas o Senhor traz para eles de que um verdadeiro convertido é aquele que, de fato, reconhece que é o Senhor que é tudo na vida dele, né? Que ele é um pecador e que quem fez tudo por ele e nele foi Cristo. Nós vemos muitas das vezes cristãos
convencidos em vez de serem convertidos, né? O convencido, muitas das vezes, ele taxa as pessoas, né? Seja um católico, seja alguém de uma denominação ou de algum clerismo, já taxa a pessoa só porque a pessoa já diz ali, eu sou batista, eu sou católico, e pensa que essa pessoa não pode ser um filho de Deus, uma criança do Senhor, né? O próprio Cristo fala que aquele que recebeu um desses meus pequeninos, né, está recebendo a mim. Aquele que vai em nome do Senhor, esse pequenino que vai em nome do Senhor, está levando ao Senhor. O Senhor que é o pai daquela criança, né? Que é digno de ser reconhecido naquele momento. Então, nós, muitas das vezes, como nós, outros estudos abordamos, da humildade, o espírito de humildade, que muitas das vezes a gente adquire tanto conhecimento e a gente menospreza os outros demais. A gente menospreza esses pequeninos que o Senhor traz diante de nós. Às vezes essa pessoa tem algo sim a oferecer para você. E às vezes você deixa de receber, nós deixamos de receber, por menosprezar essas pessoas e se exaltarmos diante dessa pessoa e não sendo humilde como um desses pequeninos diante do Senhor, né? E Paulo, um homem como foi Paulo, foi um instrumento tão maravilhoso na mão do Senhor, esse apóstolo que nem se considerava como apóstolo, se dizendo um menor, mas foi um instrumento tão valioso nas mãos do Senhor para nos trazer e revelar o evangelho do Senhor à igreja, e ele se humilhando, dizendo que não era nada. E nós, muitas das vezes, não chegamos nem aos pés do conhecimento que Paulo adquiriu, trouxe diante do Senhor, e a gente se acha superior a qualquer um outro. Então, é só para a gente refletir melhor mesmo e poder valorizar mais os pequeninos que o Senhor envia até nós. E que se vá em nome do Senhor, receba em nome do Senhor. Só isso aí mesmo para acrescentar. Em algumas doutrinas que a gente acompanha aqui às vezes por algumas pessoas e até nas redes sociais, que fala que Cristo não nega a ressurreição, mas nega que ele que ele é um homem, né, de carne e osso no céu. Fala que quando ele subiu nas nuvens, ele se desmanchou lá nas nuvens e só ficou o espírito. Agora só tem o espírito dele lá no céu, né? Negando que tem um homem ressurreto de carne e ossos no céu. Então, quer dizer, não nega a ressurreição, mas nega que hoje nós temos, né, um homem de carne e osso no céu. Essas duas características que Adão que trouxe a morte e agora Cristo, né, que também como homem trouxe a vida e a vida que nos leva, né, à direita de Deus, negar isso também, né, eu considero uma terrível má doutrina, né, porque nós cremos que vamos ressuscitar com ele, porque nós temos hoje um homem, né, de carne e osso no céu. Então hoje talvez não se negue a ressurreição, mas se nega Cristo exaltado em glória como um homem de carne e osso no céu. Então existe a má doutrina, ela é, como o irmão falou no início, né, o diabo vem mentindo, vem enganando, vem trazendo coisas estranhas, né, para ir negando a glória de Cristo, para chegar ao ponto de imaginarmos que as coisas pela metade, tirarmos verdades da palavra de Deus, e se formar uma outra doutrina. E Cristo ressuscitou, mas não está hoje como um homem na presença de Deus. Okay? Esse tipo de doutrina nada mais é do que um gnosticismo disfarçado, né? Porque o gnosticismo que surgiu logo no início da igreja,
eles negavam que Cristo tinha vindo em corpo. Eles falavam que Cristo veio em forma etérea, né? Era um espírito, e, portanto, ele estava aqui assim como um conceito, né? Não uma realidade. Esses que falam isso daí, eles não negam que Cristo veio em carne, mas eles negam que essa carne tenha subido aos céus, né? Só que eles esquecem de uma coisa: Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro. Se ele não foi para o céu em corpo, nem nós iremos. Porque ele, quando vier para a segunda fase da ressurreição, da primeira ressurreição, que é o arrebatamento, o que ele vai fazer? Os que estão mortos ressuscitarão transformados. E os que estiverem vivos também serão transformados. No quê? Num corpo igual ao do Senhor. E estaremos com ele para sempre nos céus. Com um corpo transformado. Que corpo é esse? Etéreo? Um corpo, um espírito? Não, é o nosso corpo. É material. Logicamente, de uma maneira diferente do que nós conhecemos a matéria hoje. Porque o Senhor Jesus, ressuscitado, se colocou no meio dos apóstolos, dos seus discípulos, né? Estando tudo trancado, as portas todas trancadas, ele entrou lá. Mas ele falou, tem algo de comer? Por que vocês estão com medo? O espírito não come, não bebe, ele estava comendo. Então, ele não era um espírito. Ele era um homem em carne e osso mesmo. Falou, vem aqui, minhas marcas nas mãos, nos pés, no lado, ferido. Então, era para ser um crente, não um incrédulo, ele fala para Tomé. Então, o Senhor tinha realmente um corpo. Para eles falarem que o Senhor Jesus não está com um corpo lá, eles concordam que até aí ele tinha esse corpo. Mas quando ele subiu aos céus ali em Atos, que eles estavam ali conversando e ele sobe entre as nuvens e os anjos falam: o que vocês estão olhando? Sabe? Assim como ele subiu, ele vai descer. Então, quando que ele se transformou aí? Depois que ele saiu da vista ou na vista dos que estavam na Galileia ali? Não. Ele não se transformou, porque ele falou, os anjos deram testemunho. Assim como você viu ele subindo, ou seja, em carne e osso, ele vai voltar em carne e osso. Então, isso é uma teoria idiota, né? Como toda idiotice que o homem se aventura na palavra de Deus, e esquece que a palavra de Deus não é um versículo ou dois, em que eu imagino que seja tal coisa. É o todo. Então, se eu tiver um versículo que contradiga isso daí não está correto, entendeu? E realmente fica bem claro que os anjos dão testemunho. Do modo como você viu ele subindo, assim ele vai descer. Ou seja, ele vai descer um corpo aqui. E nós subiremos transformados também num corpo transformado, que é o nosso corpo transformado. Não é o corpo de outra pessoa ou um novo corpo. O mesmo corpo que morreu, que foi enterrado, ele ressuscita, transformado, mas é a pessoa, não é o corpo de alguma outra coisa, como a reencarnação quer dizer, ou como algumas teorias esotéricas querem inventar, né? É o homem mesmo, individual. Nosso espírito e alma pertencem a um corpo só. Nosso espírito e nossa alma nunca irão habitar um outro corpo. Porque o que caracteriza uma pessoa é corpo, espírito e alma. Quando morre, a alma e o espírito deixam o corpo, mas vai retornar a esse corpo. Quando ele tiver ressuscitado e transformado, então seria um corpo transformado, mas o espírito e a alma nele. Então, é o mesmo corpo, não é outro corpo, não é uma forma diferente, como os budistas têm a ideia de que você vai mudando de corpo e crescendo mais perto da luz, e os espíritas abraçaram essa ideia também, puseram junto com o cristianismo, e assim cada pacote que eles inventam tem mais uma pisada que eles dão na bola e mais uma desonra ao nome de Deus e uma má doutrina que acaba levando a má prática, e uma má prática que acaba levando a uma grande condenação. Então, acho que a gente não tem nem que se preocupar com essas doutrinas, porque a palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Nós temos hoje nos céus um homem habitando. O primeiro, a garantia de que nós estaremos lá também, porque ele foi abrir o caminho para nós.
Ele que rasgou os céus de lá de cima, desceu aqui, nasceu numa manjedoura, ficou aqui toda a sua vida, servindo e obedecendo a Deus, se entregou, ressuscitou e subiu aos céus, virá nos buscar. E ele já está lá garantindo isso para nós. A ressurreição, portanto, é a garantia de que Deus aceitou, e ele estando nos céus agora, sentado à direita de Deus, e eu nunca vi espírito ficar sentando, né? Mas ele está sentado à direita de Deus e voltará para nos levar daqui. E voltará depois conosco, para se apresentar também em corpo, com osso e carne, e vai estar aqui, então, para trazer o juízo sobre todas as nações e para depois julgar Israel e restaurar esse reino e estabelecer esse reino e reinar por 1000 anos, e onde ele vai agir, trabalhar nesse mundo com justiça. Ok? Assim como o primeiro Adão morreu, dormiu, e o Senhor da costela dele fez a noiva, fez Eva, assim Cristo ressuscitou e o Senhor dará a noiva para ele, a esposa, a igreja. Eu fico pensando o efeito que essa verdade da ressurreição de Cristo, que nós temos um homem de carne e osso no céu, nosso Senhor, tem para a nossa vida prática, né? Viver como ressurreto, juntamente com Cristo, já aqui, né, nesse mundo, já aqui nesse momento. Nosso dia a dia, viver com essa verdade, andar como ressurreto, né, nesse mundo. Porque se não cremos que estamos vivos com Ele, eu imagino, se não me corrijam, que nós também fomos ressuscitados. Estávamos mortos, né? E quando fomos vivificados, e ouvimos o Evangelho, e agora somos vivos em Cristo. Então andamos como quem ressuscitou dos mortos. Já como uma certa medida, né? Já ressurretos nesse mundo. Assim como ele chamou Lázaro, né? Como chamou Lázaro do túmulo, saia, ela estava morto. Lázaro saiu pelo poder da palavra de Deus, nosso Senhor. Também nós, quando cremos, saímos dentre os mortos, né? Para vivermos agora como ressurretos, dando testemunho dessa verdade prática, que é agora olhando para Cristo, né? Nas alturas, a nosso Senhor, glória, vivendo como se não fôssemos mais daqui, né? Uma nova família, que Adão trouxe para a sua família a morte, mas Cristo para os seus, como homem, trouxe vida, e uma vida completa, né? Vida com Deus. Então, na prática, nós temos, pela fé nessa verdade, nós temos uma energia espiritual, um poder, né, que nos ajuda a andar nesse mundo e passar por ele, né, andar nele, e assim também pregar o evangelho dessa ressurreição. Porque se andarmos aqui sem a certeza de que estamos juntamente com eles ressuscitados, né, não temos nada para falar para ninguém, porque não é uma verdade em nós. E aí? Os versículos a seguir aqui, no versículo 13 em diante, ele faz uma pergunta no 12, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos?
E ele vai mostrar as consequências de se negar uma coisa dessa, né? Negando a ressurreição, quais as consequências de tudo isso? O que você estaria falando se você falasse, não, não tem ressurreição? Primeiro, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Porque, presta atenção, eles não estavam falando que Cristo não tinha ressuscitado. Eles até aceitavam que Cristo, porque tinha sido pregado que Cristo ressuscitou. Eu creio que o que ele estava ensinando aqui é que os homens não ressuscitavam, que não existia ressurreição, só Jesus ressuscitou. Ninguém mais ressuscitava. Ele fala, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Eles estavam falando, não existe ressurreição de mortos. Só Cristo ressuscitou porque ele era o Filho de Deus. Isso não é verdade, porque Cristo era um homem. E se ele tinha morrido e depois apareceu vivo, ele ressuscitou. Certo? E não foi uma ressurreição como foi, por exemplo, a de muitos que ressuscitaram, que a palavra de Deus mostra, no Antigo e no Novo Testamento. No Velho e no Novo Testamento, há várias menções de pessoas que se levantaram dentre os mortos. O filho da viúva de Sarepta, vários, né? A gente vê no Novo Testamento, Talita, que o Senhor ressuscitou, Lázaro, mas todos eles morreram depois de ter sido ressuscitados. Então, essa não era ressurreição dos mortos. Era o poder de Deus devolvendo a vida a alguém que estava morto. Paulo fez isso depois da ressurreição dos mortos. Com Eutico, que caiu da janela, ele também fez a mesma coisa. Ele não está morto. O Espírito voltou a ele e ele levantou e estava lá com eles de novo, no cenáculo, lá no segundo andar, né, onde eles estavam reunidos. Porém, ele morreu depois. Então, todos eles tiveram que passar pela morte uma segunda vez e vão ser ressuscitados. Estão aguardando a ressurreição. Então, essa seria a primeira grande consequência. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação dos apóstolos era sem valor nenhum. E a fé daqueles que ouviam esse evangelho também era sem valor nenhum. Porque se Cristo não ressuscitou, onde está o evangelho? Acabou o evangelho. E também eles iam ser considerados como testemunhas falsas de Deus, porque eles estavam anunciando um negócio que não tinha acontecido. Então ninguém ia acreditar mais nele. Esse cara não é para confiar, ele está falando de ressurreição, mas não existe ressurreição, o que é isso? Está mentindo. Eles seriam considerados falsas testemunhas e a fé deles seria totalmente sem valor e eles ainda continuavam nos seus pecados. Olha só, sem a ressurreição, mesmo que Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados e não ressuscitasse, não teria efeito nenhum esse sacrifício. Porque o sacrifício era necessário que ele levantasse dentre os mortos para ser o primeiro da nova criação. Se ele não ressuscitou, qual é o valor de tudo isso? Nenhum valor. Nenhum valor. Então, eles anunciaram isso. E outro, aqueles que morreram, como um cão, como qualquer animal que morre, morreu. Não tinha esperança nenhuma. Então, é muito importante nós entendermos que a ressurreição é fundamental na doutrina cristã, porque foi Deus mesmo quem mostrou isso. O Senhor Jesus, em vida, falou: se o grão cair no solo e morrer, fica ele só. Mas se grão, por exemplo, vamos supor, eu tenho só um grãozinho de trigo. Eu falo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão disso aqui e comer, porque é o último grão de trigo da face da terra. Não, eu planto ele brota e dá mais trigo. E daí eu tenho trigo suficiente para fazer pão para todo mundo. Cristo fala dele ser um grão de trigo nesse sentido. Se ele ficar só, acabou ele só. Não teria valor nenhum um grão de trigo. Alguém faz pão com um grão de trigo? Não.
Então, era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Paulo vai usar o exemplo, inclusive, do grão, para mostrar as evidências de uma ressurreição, nós vamos ver mais à frente, que na criação. Mas era necessário, então, que todos ali entendessem que negar a existência da ressurreição dos mortos, ou dentre os mortos, ou que os homens ressuscitavam, era um golpe fatal na fé, no testemunho e toda a doutrina do cristianismo. Então, a ressurreição, além de dar testemunho das Escrituras e dos profetas, ele vai falar de mais testemunhas que vão falar. Aqueles que tiveram a sua salvação, né? Todos os cristãos piedosos que morreram por Cristo, os mártires e tudo mais, eles, Paulo, que sofreu tantas coisas na vida dele, se não tivesse ressurreição, para que sofrer tanto assim? Só para ter um nome? Não, o nome não é nada, mas ele ser alguma coisa, quando ressuscitado entre os mortos, é diferente. Então, é fundamental, e nós vamos continuar lendo ainda mais sobre a ressurreição, porque tem muita coisa da ressurreição, né? Eu tenho uma pergunta. Como é que esses irmãos aí, né, que se diz irmãos, entraram na congregação e começaram a ensinar essas coisas aí, dizer que não havia ressurreição? Há entre vós uns que pregam que não há ressurreição. Onde foi que a Assembleia falhou a chegar ao ponto de permitir que entre eles houvesse tal ensino tão destrutivo no meio deles? Onde foi de Paulo alertando a tamanha gravidade, né, de estar entre os irmãos quem pregue, quem ensine contra a ressurreição? Onde foi que os coríntios falharam para que isso viesse a acontecer no meio deles? Pergunta. No orgulho. Eles se achavam alguma coisa. Esse é o grande problema de Corinto. Eles todos vieram de filosofias pagãs e se converteram e acharam que o cristianismo funcionava nos princípios do paganismo, da filosofia, que era discussão de argumentos, provar o seu ponto de vista e defender o seu ponto de vista. Então, eles estavam defendendo cada um o seu ponto de vista e achando que eram mais iluminados do que os outros e se orgulhavam dos dons. Se empenhavam em falar dons que manifestassem algum valor para a carne, e com isso, então, eles começavam a anunciar. E aí começa, né? Cada um anuncia o que quer. Tá? Muitas vezes, nós vemos, ainda existe isso hoje, né? Alguém pede lugar à mesa, e você conversa, ele fala tudo, tal. No dia que ele parte o pão, ele vira outra pessoa. Ele acha que ele já é alguma coisa, ele já quer, já tenho o direito de falar, eu vou ensinar todo mundo, e começa a ensinar coisa, como deram exemplo aí em São Paulo, de um que pediu lugar à mesa e demorou muito e começou a ficar impaciente, foi para outra reunião de São Paulo, né, que tem dois locais onde se reúne, e lá no outro ele abriu a boca e falou. Não, Jesus falou umas besteiras lá e já mandaram ele ficar quieto e acabou. Ele já nem foi aceito, entendeu? Mas muitos esperam até ser recebido à mesa para depois querer ensinar. E ficam bravos quando querem disciplinar ele, porque ele acha que ele tem o direito de falar. Isso é um engano, porque nós já passamos por 1 Coríntios 14, né, onde nós vemos que não existe direito nenhum, que é o direito de todos ministrar. Não é, não. É aqueles a quem o Espírito dirige. E assim você vê eles permitirem. Mas eu também pergunto, como essa Assembleia permitiu que um homem dormisse com a própria madrasta e ninguém fazia nada, como se nada tivesse acontecido? Como? Se eu for falar, tem 10 a 11 diferentes coisas que eles faziam. O que Paulo está consertando? Entendeu? E ele está falando, olha, está assim, assim. E quanto tempo demorou para eles começarem a fazer isso? 3 anos.
porque foi o período que Paulo ficou lá, eles aprenderam, Paulo pregou o evangelho pela primeira vez, começou a assembleia com Paulo lá, e ele ficou morando com eles 1 ano e meio. Aí ele saiu na sua viagem missionária, e essa carta ele está escrevendo 3 anos depois. 3 anos depois já não era mais nada do que Paulo tinha visto, deixado lá. Já tinha mudado. Por que isso? Por causa do homem. Por causa do homem. Tudo que Deus estipula, o homem faz. Quando a gente lê no Velho Testamento que Deus tira com mão poderosa aqueles 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas do Egito, tá? O mar abre diante deles, eles atravessam a pé seco aquele mar, tá? Depois, o mesmo mar que foi o caminho de saída, de fuga para eles, foi a condenação do faraó e seu exército, porque o mar fechou sobre eles. Viram a nuvem, viram os trovões, viram tudo. E aí, quando Moisés vai subir lá no monte, eles fazem um ídolo para eles e falam, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Como pode um povinho fazer um negócio desse? Do mesmo jeito que a igreja fez também. Entendeu? Não demorou muito. Estava tudo falando que tinha que se circuncidar, que tinha que guardar a lei mosaica, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, e começou a ensinar que Cristo não tinha vindo em carne, aí começou as ideias gnósticas de que ele era um espírito, e assim foi. E até hoje nós temos essas ideias rolando aí, modificando, trocando de roupa, né? Se apresentando de outra maneira, mas é sempre o velho e o Satanás se apresentando para destruir aquilo que Deus fez. É para nós desanimarmos? De maneira alguma. Deus não está frustrado com o que está acontecendo. Ele tem o domínio de todas as coisas e sabe todas as coisas. E ele permite essas coisas no nosso meio para que aqueles que são sinceros se manifestem, se destaquem, né? Sabe? Então, o mal sempre vai ter aí a gente falando besteira, às vezes eu vou falar uma coisa aqui, vou ter que ser corrigido, o irmão fala, não é assim, realmente, errei, gente, mas nós podemos errar. O problema não é isso. O problema é você estar falando uma coisa errada e não aceitar ser corrigido e achar que você está sendo excluído porque está querendo falar uma coisa nova que ninguém sabe. Nada novo vai ser apresentado. Entendeu? Mas, basicamente, era o orgulho espiritual que fez os coríntios chegar a esse ponto. Talvez algum dentre eles achou, se eu falar que não existe ressurreição, isso vai destacar como uma grande ideia. E se eu conseguir algum que me siga, já vai ser alguém que eu vou querer como meu discípulo. Eles estavam procurando discípulos, porque era o que na filosofia fazia. Você levantava lá no Areópago, né, a pedra de Marte lá que eles falavam, e ali você falava a sua doutrina. E se você fosse um bom locutor e convencesse muita gente, você ia ter seguidores. E tendo seguidores, você era um filósofo conhecido. Mas não é assim no cristianismo. Existe o Espírito Santo que controla todas as coisas. Obrigado. E eu creio que o Isaac tocou num ponto, aquela hora que ele falou, muito importante, que é nós também começarmos a ter um orgulho espiritual de estarmos no lugar certo. E começar a criticar todo mundo dos outros lugares. Sabe? Isso é uma coisa que não é louvável no cristão. Nós não estamos aqui apresentando a verdade, mostrando os pontos negativos dos outros. A verdade é a verdade por si só e ela se permanece em pé por si só. Nós temos que só apresentar a verdade. Apresentar o erro dos outros não traz ninguém para a verdade. Antes, gera contenda, gera inimizades e não edifica em nada. Então, nós temos que pensar o seguinte, qual é a verdade? Cristo morreu e falar o que é a verdade, falar a doutrina, se ficar na doutrina e na palavra. Mas se nós virarmos a nossa espingardinha, né, para o lado deles começar a tirar, vem chumbo do lado de lá também, gente. Não vai ser diferente. Então, nós não queremos isso. Nós não estamos aqui para contender pela verdade.
mas para vivermos a verdade. E eles vão ver essa verdade. E se virem, vão vir falar, realmente existe alguma coisa aí, eu quero ir aí. Virão, não porque lá foi maltratado, mas porque viram que existe alguma coisa diferente. Isso é uma coisa que, no século XIX, quando esses irmãos se apartaram da igreja anglicana, do sistema religioso na Inglaterra, muitos começaram a criticar eles, sabe? Alguns clérigos começaram a contestar o que eles falavam e tal, porque estavam perdendo muitos membros das suas igrejas, né? Mas teve um que falou, olha, se eles estão certos ou não estão, eu não sei, mas que eles leem as suas Bíblias, eles leem. Isso já era um testemunho. Ele falou, não sei até que ponto eles estão certos ou errados, mas eu sei uma coisa, eles conhecem as Escrituras, eles leem as Escrituras. Foi o testemunho desse homem. Isso eu li uma biografia do Darby, acho que eu li isso. É muito importante isso. O testemunho que nós damos, né? Nós damos um testemunho positivo ou pelo testemunho negativo deles nós queremos promover a verdade? Não vamos promover a verdade assim. Paulo apresentar os perigos de se negar a ressurreição, aí ele chega no versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Porque ele havia falado, né? Então, Cristo não ressuscitou. Se o homem não ressuscita, então Cristo não ressuscitou. Mas no 20 ele conclui. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro da ressurreição entre os mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E aí, a partir do versículo 20 em diante, ele vai dar os resultados dessa ressurreição. O que ocorre com essa ressurreição? O fato de ser uma verdade a ressurreição de Cristo dentre os mortos e que ele é as primícias dos que dormem, vai trazer uma série de consequências, né, que seriam aonde que essa ressurreição nos leva, até onde nós vamos com ela, o que ela faz para nós, o que nós vamos ter pelo fato de que Cristo está ressuscitado e agora assentado à direita de Deus, um homem nos céus. Nós já esbarramos nisso quando falamos. O segredo está em Cristo Jesus. Preste atenção quantas vezes Paulo vai falar de alguma coisa do cristão e fala em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo Jesus não tem nada. Somos nós mesmos. Somos nós que nós já sabemos o que nós fazemos. Mas em Cristo Jesus nós estamos nos lugares celestiais, nós estamos ressuscitados, nós temos todas as bênçãos, nós temos o Redentor, nós temos um advogado, nós temos tudo em Cristo Jesus. E somos aceitos por Deus em Cristo Jesus, não fora dele. Uma outra coisa que é importante também, no versículo 18, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E no versículo 17 fala assim, e se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eu estou cortando o meio aqui do 17. Né? Quando se fala de ressurreição, sempre fala do corpo. E nós nunca ouvimos falar assim, o espírito ressuscitou, a alma ressuscitou. Quem ressuscita é o corpo. A ressurreição ela sempre está conectada com o corpo. E o dormir está conectado também com o corpo. Não está conectado com a alma e com o espírito. Por quê? Porque quando alguém, ou melhor, quando o corpo de alguém dorme em Cristo, o espírito e alma desta pessoa está no estado de gozo
E ele não está neste estado dormindo. Quem está dormindo é o corpo, dormindo na morte. Então, isso é importante, né? Porque há pensamento de que aqueles que dormem em Cristo, eles estão dormindo, literalmente dormindo. O espírito está dormindo, aguardando. Não, não está dormindo. Ele já está em gozo com o Senhor. Só que é um gozo, né? Nós não sabemos como é, mas é um gozo fora do corpo. Não sei como é isso, mas eles estão em gozo fora do corpo. Eles estarão, depois da ressurreição, depois que o seu corpo acordar, por assim dizer, né, na ressurreição, então eles estarão em gozo agora, espírito, alma e corpo, juntamente, né, glorificados e com Cristo. Né? O corpo vai ser glorificado e estar em Cristo. O irmão colocou uma pergunta aqui, acho que dá tempo da gente responder ela, os irmãos comentarem. Já podemos nos considerar ressuscitados em Cristo? Posicionalmente sim, condicionalmente não. A nossa posição hoje é ressuscitados em Cristo. Deus nos vê assim, essa é a posição na qual Deus nos vê. Efésios, né? Assentados nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. A nossa condição não é essa ainda. Mas Deus vê a coisa como ela completa, né? Se a gente abrir lá em Romanos 8, nós vamos ver como Deus vê a obra. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Isso aqui é passado, isso já aconteceu. Agora tem coisas aqui no 30 que ele vai usar o verbo no passado, mas que ainda não aconteceu. Mas Deus vê a coisa como já acontecida. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o que não aconteceu aqui no 30 ainda é a glorificação que vai haver na vinda do Senhor, né, no arrebatamento. Então, a nossa posição hoje é celestial, assentados com Cristo, ressuscitados com Cristo, mas a nossa condição não é essa. É por isso que em Romanos, Paulo fala, considerai-vos, pois. Porque a posição é uma, mas o nosso estado é outro, né? A nossa condição é outra. E a mesma coisa com respeito ao pecado, né? Nós estamos mortos para o pecado. Mas espera um pouco. Por que tem essas coisas que vêm na minha cabeça ainda? Por que acontecem essas coisas conosco? Porque eu tenho que me considerar morto, porque pela fé estou morto para o pecado em Cristo Jesus. Volto a dizer, em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, em Cristo Jesus. E se ele está ressuscitado, certeza, eu vou ressuscitar também, e todos aqueles que creem vão ser ressuscitados, porque ele já está ressuscitado, porque ele é as primícias. Então, eu posso me considerar ressuscitado porque Cristo ressuscitou. Essa é a garantia, é a certeza que eu tenho. Porém,
A minha ressurreição não aconteceu ainda. Eu estou aguardando, porque existe um período de tempo entre a primícia, que é Cristo, e os que são deles quando ele vier para levar. Então, no arrebatamento, né? Esse período de tempo é a paciência de Deus aguardando que mais se convertam, e aqueles que morrem antes dele vir estão esperando, aguardando a ressurreição desses corpos, enquanto seu espírito e alma gozam no Hades da presença do Senhor. E os que morrem sem Cristo, sem crer em Cristo, também estão no Hades, né? nessa condição de Hades, que é em tormento, aguardando a ressurreição de condenação, que é a última ressurreição que ocorre no final do milênio. Não é a segunda. Está dando o nosso horário. Eu vou dar graças hoje para encerrarmos. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos estudando mais sobre a Tua Palavra, nos ensinando sobre a ressurreição, que o Seu Filho foi as primícias e nós seremos também um dia ressuscitados conforme o Seu Filho foi. Te damos graças por nos dar esta esperança e nos ajude a tê-la firme em nossas mentes, para que seja como uma âncora quando nós estivermos enfrentando problemas aqui nessa terra. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor nos ajude no resto da semana para estarmos contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.